Boa tarde, 1º de setembro, início de um novo ciclo. Daqui a pouco já saímos da estação inverno, boa tarde, e entraremos, boa tarde, gente, e entraremos na estação da primavera, né? Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos. Essa música tem um determinado momento que ele fala, né? Já choramos muito, muito se perdeu. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, qual é a lição que sabemos de cor? Mas a gente precisa aprender. A gente sabe de cor que a gente não pode... Vou chamar a Larissa aqui para entrar já. Larissa já chegou, já estou... Faremos esse papo psi juntas. Então, essa lição que sabemos de cor é não podemos poluir, não podemos... Oi, Larissa! Tudo bom? Boa tarde. Enfim, nos encontramos. Estamos nos encontrando. Todo mundo está ouvindo bem a gente, vendo bem? Deem um retorno aí para ver se está tudo bem com a conexão. Então, boa tarde, gente. Estava dizendo aqui que a gente já sabe muitas lições de cor, mas estamos precisando aprender, como essa música de Beto Guedes fala, né? Sol de primavera. Quer dizer, a gente está precisando aprender a cuidar mais do planeta, cuidar mais uns dos outros, e eu acredito que esse momento está sendo também de muita reflexão nesse sentido. Então, hoje nós vamos fazer esse Papo Psi, ele está fechando um ciclo e abrindo outro ao mesmo tempo. Hoje é o último dia das nossas interações online, da primeira atividade extensionista do grupo Quem Sabe Faz a Hora, e o primeiro dia do curso de extensão, Travessia de 2020, né, a ponte entre psicanálise e psicologia analítica, que nós iremos dar a continuidade desse curso pela plataforma oficial da UNEB, né, a qual já mandamos as informações para vocês, para as pessoas que darão continuidade, que entrarão no segundo segmento agora da extensão. Então, hoje falaremos sobre essa relação aí, na perspectiva da psicanálise e os efeitos sublimatórios, e na perspectiva da psicologia analítica, o processo de individuação, que é o tema que a gente vem tratando aqui desde o início. E Larissa também vem falando muito sobre esse processo da sublimação. Sublimação e individuação, juntas aqui com vocês em conexão. Ó, que legal! Então, eu vou deixar que Larissa comece, né? Ela vai fazer a fala dela, vai falando na perspectiva à luz da teoria psicanalítica, e eu vou entrando também, né, a partir da psicologia analítica, a gente combinou de ir batendo esse papo. Vai ser um papo mesmo, né? Não é uma aula teórica, claro que a gente vai trazer referências teóricas, mas é um bate-papo. E aí, no segundo momento, a gente vai abrir novamente as interações e aí vocês vão fazer as perguntas que vocês queiram fazer sem o mediador, né? Hoje não temos mediador, nós seremos as nossas próprias mediadoras. Então, pode começar, Larissa. Ok. Boa tarde a todos e a todas. É sempre um prazer estar aqui, né, compartilhando esse momento de interlocução. E agora com Iris, né, nós duas à frente desse projeto que chegou numa boa hora, inclusive, né, Iris, no momento onde, inclusive, para fazer o gancho com o tema de hoje da sublimação, nós utilizamos bastante o conceito de sublimação dentro do nosso projeto, né, porque a gente contextualiza o Quem Sabe Faz a Hora no momento da pandemia, né, onde a gente percebe, né, as diversas saídas psíquicas que o aparelho psíquico encontra para dar conta desse mal-estar, né, que a gente está vivendo. Um período onde a palavra ameaça, né, a ameaça de um micro-organismo invisível que chega e que nos atinge na nossa libra de carne, como diz Lacan, né? Provocando esse efeito da impotência, né? Esse estado de impotência que a gente se encontra, né? De se defrontar com o imponderável, com o real, né? Eu falei um pouco para vocês desse conceito de real em Lacan, que é aquilo que a gente não consegue colocar em nome, a gente não consegue simbolizar, ele está sempre escapando, né? Ele é da ordem
de um inexorável, daquilo que a gente não consegue necessariamente colocar em palavras, mas que a gente se deixa afetar, né? Ele dá sinais de afetação no corpo, né? A angústia como um mal-estar que se manifesta, um afeto que não engana, que se manifesta no real do corpo. Então, assim, para resgatar o conceito de sublimação na psicanálise freudiana e lacaniana, eu gostaria de dizer de antemão que é um conceito que ele aparece assim em vários momentos da obra freudiana, né? A começar por Freud, né, resgatando o conceito de sublimação, quando ele traz nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que quem já fez a disciplina comigo, eu resgato muito esse texto, né, a fase oral, anal, fálico, genital, né? Entre a fase fálica e genital, a gente tem a latência, que é aquela fase onde a criança começa a se interessar pelas brincadeiras, pelos jogos, a sair daquele autoerotismo que marca as 3 primeiras fases do desenvolvimento da libido. Então, é nessa fase que a criança começa a deixar um pouco as posições egocêntricas e dirigir a libido para os jogos compartilhados, as brincadeiras em grupo, né? A entender que todo jogo tem regras e que as regras precisam ser respeitadas. E quando as crianças são muito pequenas, elas têm uma dificuldade de respeitar as regras, né? Elas vão sempre encontrar uma forma de burlar, de dizer que ela ganhou, até que pouco a pouco, no processo civilizatório, ela vai entendendo que só tem sentido uma regra se ela é respeitada, né? Se ela pode ser compartilhada dentro de um coletivo. Então, assim, o conceito de sublimação, ele perpassa toda a obra freudiana. Então, em princípio, seria, né? Eu nunca gosto de ser muito conceitual, porque às vezes ser muito conceitual e precisa, a gente termina simplificando demais e perdendo essa dimensão profunda do que é o conceito de sublimação, né? Que Freud vai dizer assim, em tese, seria uma transformação dessa libido sexual dentro dos caminhos da pulsão, na elaboração de uma cultura, de uma arte, de uma ciência, de uma educação, né? De uma técnica, por exemplo. É como se a gente tivesse saindo um pouco da libido do eu, da libido narcísica, e direcionando essa libido para a transformação dessa libido, que é sempre sexual, em produção de cultura, né? Em produção de cultura. Então, em princípio, seria uma definição bem básica de sublimação, que a gente já vê lá nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, dessa fase que Freud vai consagrar a latência, onde as crianças realmente começam, né, a se interessar menos por essa dimensão autoerótica das fases primeiras que antecedem, né, a fase oral, anal, fálica, e elas começam, né, a dividir coisas, a experimentar um prazer de fazer um brincar compartilhado, a perceber que no grupo, principalmente na escola, né, que é o primeiro grande outro social, ela começa a perceber que ali é um espaço de trocas, né, que existem consígnias para que um grupo consiga funcionar bem, né? Então, resgatando um pouco psicologia de grupo e análise do eu, psicologia de massa e análise do eu, a gente viu nesse texto que as psicologias de massas, elas obedecem os mesmos princípios das psicologias individuais. Então, quando a gente se insere num processo civilizatório, a gente tem que abrir mão dessas pulsões egocêntricas em nome de um altruísmo, né? Em nome de um princípio civilizatório. Então, mais do que nunca agora na pandemia, a gente faz o exercício disso, né? A gente se protege para proteger um coletivo, né? E eu venho colocando aqui nas minhas falas anteriores o quanto essa pandemia nos faz ter um olhar diferenciado para a importância da coisa pública, né? Que a partir dessa valorização do público, da inserção do Estado, das políticas públicas, das ações sociais, como a compreensão da função desse Estado é muito importante para a gente pensar nessa perspectiva
de que não é cada um na sua mônada, né? Cada um no seu quadrado, cada um na sua posição egocêntrica umbilical, que vai fazer com que a gente saia desse contexto pandêmico, né? Que a pandemia está aí trazendo uma grande lição para o mundo, né? De que ou a gente se une em prol de um coletivo, em prol de uma floresta que está sendo aí massacrada, em prol dos nossos povos originários, né, que estão aí sendo também dizimados dos seus direitos, né, que estão assim sendo extirpados dos seus territórios, né, através das queimadas aí que a gente vê no contexto do Brasil e nesse contexto da pandemia, né, a morte, né, que assola essas comunidades, né, originárias por falta de acesso à saúde mais imediata. Então, a gente percebe o quanto o conceito de sublimação, para retornar, né, ao tema da nossa fala de hoje, ele é importante, né? Então, a gente vai, normalmente na obra freudiana, a gente vai sempre, onde a gente vê o conceito de sublimação, a gente vê o conceito de recalque. Muitas vezes ele aparece até a sublimação como algo que, um conceito que está na linha de oposição ao conceito de recalque. Quando a gente fala de destino da pulsão, impulsão e suas vicissitudes, a gente vai dizer que a pulsão ela nasce de uma fonte endossomática, de uma zona erógena, né? Ela tem uma carga, uma quantidade de energia, né? Ela se dirige a um objeto, que vai ser o objeto de satisfação, visando sempre uma satisfação. Então, esses são os caminhos originários de uma pulsão. Aí, o que é que pode acontecer com a pulsão dentro desse processo? Ela pode ser recalcada, e aí o recalque é a operação clássica que a gente observa na neurose, na formação dos sintomas. A pulsão, ela pode também se retornar no seu contrário, né? Ela pode se transformar de passividade em atividade, por exemplo, e ela pode, né, ser também direcionada a uma finalidade narcísica, que é uma satisfação egóica, como ela pode também assumir um caminho sublimatório, que é essa transformação da energia sexual em produção de arte, de cultura, né, de técnica, né, tudo que diz respeito a uma construção coletiva e que haja nesse processo de transformação, de transposição da libido, de derivação da libido, a gente percebe essa transformação da libido num produto que faça parte do social, que tenha reconhecimento no social. Então, é um conceito complexo porque Freud, ele vai e vem na teoria dele. E hoje, assim, com a leitura que eu tenho dos teóricos que tratam da sublimação, eu percebo que há um consenso no campo psicanalítico de dizer que a gente não tem assim uma definição pronta e acabada do conceito de sublimação na obra freudiana e lacaniana. Por exemplo, não existe uma única definição de sublimação. O conceito de sublimação, ele aparece em vários momentos na obra, inclusive autores, né? O próprio Christian Dunker, ele vai dizer assim que não há dentro da metapsicologia freudiana, que são aqueles artigos, né, onde Freud vai trazer os postulados dele, um conceito, uma teoria da sublimação pronta e acabada. É como se ela perpassasse toda a obra freudiana. Ele vai falar de sublimação nos 3 ensaios sobre a teoria da homossexualidade, ele vai falar em um mal-estar na cultura, ele vai falar em futuro de uma ilusão, ele vai falar em um mal-estar da civilização. Então, sobretudo em todas as obras que a gente considera as obras sociais de Freud, né? E por quê, né, as obras sociais? Porque justamente o conceito de sublimação, ele está atrelado a essa ideia originária que seria a transformação dessa libido sexual em produção de cultura, né? Então, um link que eu acho muito bacana, que eu fiquei pensando em como articular esse conceito à psicologia junguiana, que aí minha colega Iris tem mais, né, competência para falar, Iris, são nos processos, por exemplo, de contemplação,
né? Quando Lacan, ele não desenvolveu muito isso, a posição da mística, por exemplo, né? Quando a gente entra assim numa espécie de estado de conexão com a quarta dimensão, por exemplo. Os budistas, eles praticam muito isso nas meditações, né? Então, a gente poderia considerar um processo meditativo, um processo contemplativo com um processo sublimatório? Eu penso que sim, né? Alguns psicanalistas vão dizer, né, que o processo sublimatório no campo individual, no campo singular do sujeito, ele tem a ver com o momento como cada um se encontra na sua história. Por exemplo, a gente pode dizer assim, uma pessoa que está pintando uma obra de arte, ela está fazendo sublimação? Em princípio, a obra de arte é uma expressão de um movimento sublimatório no campo da cultura. Mas se no campo da psicologia individual do sujeito, o pintar a obra de arte tem um efeito sublimatório, é uma outra questão. Vai depender de como a arte, aquela obra, vem se apresentar na história de vida daquele sujeito. Que função ela está desempenhando no psiquismo daquele sujeito? Não é algo que se apresenta de pronto, assim, está pintando, está meditando, está trabalhando em prol de uma causa social, né? O próprio exercício da docência, de sermos educadores, é um processo sublimatório, por si só é sublimação. Tem uma definição do conceito de sublimação que pode se aplicar, né, a essa expressão social de algo que se transforma, né, que se transveste, que se transpõe do campo da libido narcísica, a libido sexual e, portanto, a produção de cultura, e tem também a compreensão do conceito de sublimação no campo individual, né, de cada um. Se, nesse momento, eu opto por fazer um processo meditativo, de que forma esse processo meditativo está substituindo alguma coisa no meu funcionamento psíquico que eu não estou conseguindo dar conta, por exemplo, apenas pelo recalque, né? Pela produção de um sintoma, por exemplo, que tem a ver com recalque, como uma operação clássica da neurose, né? Então, a sublimação, ela perpassa toda a teoria psicanalítica e não se tem, eu poderia dizer, um conceito único, pronto e acabado do que é a sublimação para se trazer conceitualmente fechado. Porque, como eu acabei de dizer, na própria metapsicologia, que é onde Freud coloca as teses dele, ele não vai dar um conceito pronto e acabado de sublimação. É como se, como se fosse um conceito que atravessasse, né? Aí eu fico me perguntando, né, nesse diálogo que a gente tem estabelecido aí com psicologia analítica, né? Quando Iris traz, Ricardo, a coisa do livro vermelho, né? De Jung, quando ele fala da questão da mística, da posição do Mana, né, Iris? Do Feilemon, se a própria história biográfica de Jung não teria algo de sublimatório aí, né? Quando a função da mística ocupa um lugar importante nessa teoria, né? É um ponto que eu acho muito, muito fecundo a ser trabalhado, né? Queria pegar um pouquinho agora, algumas, porque assim, né, você foi trazendo muitas coisas aí para organizar um pouco. Tem essa relação, a gente pode fazer uma analogia, assim como esse conceito de sublimação não tem como você definir diretamente, o mesmo acontece com o processo de individuação. A gente fica muito preocupado, né, preocupado mesmo em fechar um conceito. O que é a individuação? Porque a individuação também foi a mola mestra do trabalho de Jung durante toda uma vida. Então, assim, a gente viu aqui com a Mineres, viu aqui com o Ricardo, e são estudiosos, né, junguianos, que pegaram essa essência. Jung fez uma teoria inteira, no fundo, para falar da individuação, e fazendo um percurso
com ele, quer dizer, a jornada que ele faz pessoal, individual, né? Por isso que talvez até esse nome individuação partiu dessa experiência individual. É individual para cada um, mas principalmente porque foi postulado por ele na perspectiva individual, da história dele, da biografia. Tanto é que Memórias, Sonhos, Reflexões, ele começa dizendo, eu sou um inconsciente, minha vida é um inconsciente que se realizou. Então é como se ele tivesse também colocado a vida dele a serviço dessa experiência, né, de realização pessoal, a qual ele chamou de individuação. Porém, a gente tem, às vezes, no senso comum, a ideia de que realização pessoal é meramente você escolher uma profissão e ser bem-sucedido, é meramente você ter um bom casamento, é meramente você ter filhos, ser feliz com os filhos. Claro que essas coisas são percursos de uma vida, se a pessoa escolher isso para a vida dela. Mas qual é o sentido? O que Jung vai trazer é muito mais o sentido que essas coisas têm na nossa vida. Se isso não está fazendo sentido dentro, não tem sentido fora. Não tem sentido você casar para dar uma satisfação social. Não tem sentido você ter uma formatura porque todo mundo se forma. Não, isso é normótico. O que é para Jung algo que dialogue com o sentido da vida é o quanto aquilo realmente reverbera em você dentro de uma coisa que ele chama de aspiração da alma. A sua alma aspira aquilo, porque às vezes a gente não sabe, a gente recebe um processo educacional tão incisivo, em cima da ideia, por exemplo, de que hoje já a sociedade já está bem plástica, já se, vamos dizer assim, já se atualizou, já se contemporizou e já está bem plástica nessa ideia de que a mulher, né, aquela coisa que antigamente a mulher que não casava ficava para titia. Não é assim mais, mas se você está num grupo de mulheres, por exemplo, nós duas mulheres, estamos num grupo de mulheres, e no grupo dessas mulheres tem uma mulher que não tem filho, por exemplo, ou não se casou, e aquelas mulheres que se casaram ou que têm filho e fazem parte daquele grupo, naturalmente ela se sente excluída daquilo, porque é como se ela tivesse que corresponder a um script social. Ela precisa casar, ter filhos, ou talvez não casar, mas uma mulher só se realiza quando tem filhos, e não funciona assim. Então, a individuação ela tem que ter um sentido para a pessoa. Então, não é uma realização para uma sociedade. É uma, vamos dizer assim, uma devolução à sociedade do seu potencial humano, daquilo que você tem como potência, porque quando você se realiza, em tese, né, a gente imagina que você tem mais alegria, tem mais felicidade e você tem vontade de compartilhar essa felicidade. E isso vai fazer bem para as pessoas que estão ao seu redor. Então, se você trabalha com o que você gosta e você é realizado naquilo que faz, a gente, por exemplo, que é professora e gosta de dar aula, quem recebe as nossas aulas também vai sentir essa alegria que a gente tem em dar aula. Então, esse é um exercício que, e aí a partir daquele estudante, daquela pessoa que a alma também está aspirando a aprender, por exemplo, há esse encontro, há essa coniúntio, que Jung chamou, que é essa conjugalidade de seres, que entra aí o terceiro incluído, a função transcendente de uma relação. Então, a individuação tem que tocar nesse campo do espiritual, mas não é o espiritual naquela ideia que as pessoas acham assim, de ter uma religião. É o sentido da espiritualidade na sua vida, que cada um vai encontrar a sua forma. Aí vai dialogar com o que você traz de contemplação. Com a contemplação, com a meditação. Agora você pode passar um dia inteiro meditando. Se aquilo não reverberar dentro de você como algo que transforme esse ser, né, esse ser interno, em exercício também em prol da sociedade, tem que ter essas duas vias. Não funcionou a meditação. Quando a gente diz assim, por exemplo, uma pessoa como Irmã Dulce realizou um projeto belíssimo, mas ela se realizou nesse projeto belíssimo, o que ela reivindicou, o que ela renunciou da vida dela, era o que ela realmente queria, então a gente pode dizer que ela desenvolveu o processo de individuação. A pessoa realizou pessoalmente, mas não realizou na sociedade,
a gente não pode dizer que é individuação. Vai precisar ter essa via de mão dupla na civilização, e aí eu acho que dialoga muito bem com os efeitos sublimatórios, porque é na civilização que você vai realizar. Mas não no sentido, assim, o que eu acho que pode diferenciar, que a gente pode trazer como diferença, é que não é no sentido de que você vai ter uma regressão de libido ou de energia psíquica para o processo de individuação. O que vai existir para Jung é um revezamento entre regressão e progressão, regressão e progressão. Mas às vezes eu penso que os nomes podem ser diferentes, mas há momentos na psicanálise também, numa situação de sublimação, que você regride libido e expande libido, né? Pulsões diferentes. Então, assim se comporta também na psicologia analítica. Hora que você é mais estro e hora que você é mais intro. E você vai precisar equilibrar essas energias. E só para também trazer um ponto do que você trouxe, Larissa, essa palavra transformação, ela faz parte também, e é nesse momento da personalidade humana que ela vai fazer mesmo esse salto quântico. No processo de individuação, é na hora que o indivíduo consegue se descolar um pouco daquela ideia, daquilo que realiza só ele, mas que é algo que pode realizá-lo e realizar os outros também, é que ele dá, vamos dizer assim, o pulo do gato no processo dele. Aquilo que ele sabe que ele está entregando ao mundo e o mundo vai fazer o que achar melhor fazer com aquilo que você está deixando. Então, por exemplo, você escreve um livro, é uma obra sua, é sua, enquanto você não publica. Na hora que você publica, essa obra não é mais sua. Essa obra passa a ser do mundo. O mundo vai dialogar a partir da sua obra. Então, há que você ter também um exercício de desapego dessa obra que um dia foi sua, porque enquanto você estava escrevendo, você mexeu, você tirou, você fez revisão, você retomou. Mas até quando você dá para uma amiga ler, você emprestou para uma amiga, você não publicou ainda, mas a sua amiga fez inferências e fez relações com aquilo que você escreveu, ela já não é mais tão sua. Ela passa a estar na mão também do outro que pensa sobre aquilo que você escreveu. Então, você está articulando socialmente com aquilo que você faz. E o que é, de fato, totalmente só nosso? Nada. Né? A gente tem um filho, não é nosso. A gente tem um relacionamento, não é nosso. Então, essa coisa que a gente fala do meu é furada. No momento em que você coloca à disposição, se você é uma pessoa que entende, isso eu acho muito bonito na teoria junguiana, né? Se você entende que o que você faz está à disposição dos outros, você entendeu essa passagem entre esse ego, as coisas de natureza egóica e o princípio do self. Porque o sentido para o self é o serviço, deixar a serviço das pessoas. A partir do momento que você se colocou a serviço, você começou a dialogar com aquilo que representou para Jung a individuação. E aí seria a próxima etapa essa relação mais perto do que você está falando dos budistas, dos mestres ascensionados, que aí é um diálogo mais profundo com essa outra entidade, né, divina, no sentido de que essas pessoas são canais, elas estão aqui para serem canais. Aí até tem pessoas que dizem assim, mas se essa pessoa está encarnada, ela já evoluiu tanto e ela ainda está encarnada, é porque ela ainda precisa evoluir. Isso, porque o verdadeiro mestre sabe que ele não estará 100% evoluído. Mesmo ele sendo mestre, ele ainda vai ter o que trabalhar. E daí é que nasce o processo transformativo. É da onde a gente sai do processo educacional, que é você saber que você precisa fazer tais coisas, isso é educação, e transformação é quando você faz aquilo sem você precisar mais pensar que você precisa fazer. Você está fazendo porque Jung chama de naturelater, é da natureza humana fazer aquilo, servir. Então eu acho que quando... É quase que como que o inconsciente trabalhasse por ele, né? Nesse processo de transformação. É isso aí. Sai do campo da educação, do educacional, e passa para o campo da transformação. É isso aí. Inclusive, nessa precisão do conceito de sublimação, né, existem alguns teóricos, e a gente encontra isso na teoria também, que seria assim, a sublimação
seria um processo de dessexualização da libido, né? É como se a libido ela perdesse esse caráter sexual, ela se dessexualizasse, mas ao mesmo tempo isso não me contenta muito o termo de dessexualização, porque eu entenderia muito mais o conceito de sublimação na teoria freudiana como uma transformação dessa sexualidade que se reverte em outra coisa. Eu não chamaria isso de dessexualização, até porque o conceito de sexualidade ele está associado à dimensão do prazer. Então, quando você, né, não está ali numa ordem puramente sexual, genital, e você transforma essa libido genital em produção de arte, de literatura, de cultura, de religião, você está num processo. Isso também é sexualidade, eu entendo. Isso, porque o conceito de sexualidade não vai ser só voltado para o ato sexual, né? Mas para a energia da dimensão genital da sexualidade, mas a dimensão de prazer. De Eros, né? A presença de Eros. De Eros. Esse ponto que você traz de que há necessidade que haja um reconhecimento social, para que haja inscrição na cultura, né? Que esse reconhecimento ele faça laço social, que ele seja comunicável, né? E é como você deu o exemplo de Irmã Dulce, ela promove uma obra social, né? Uma obra humana, condecorada santa. Mas como é que isso chegou no campo pessoal? Né? Será que isso foi suficiente? Será que ela se realizou? É um belo exemplo de um processo místico, sublimatório, né? Lacan também vai na teoria dele das psicoses, ele vai falar, né, de que o que foi foracluído, né, aquele conceito de foraclusão que eu trabalhei na psicose, no simbólico, retorna no real, quando ele alucina uma voz, por exemplo. E aí ele vai cunhar um termo que ele vai chamar de gozo místico na psicose. Ele vai tomar o exemplo de Schreber, né? Quando ele descreve, no caso, Schreber, aquele momento que ele está em pleno delírio e que ele diz assim: o quão bom seria ser copulado pelos raios divinos e eu experimentar um processo de emasculação. É até um neologismo, né? Uma palavra que ele cria, uma possibilidade de me aproximar ao gozo contemplativo, o gozo todo, né? Místico feminino. Lacan vai dizer que é na psicose, é pela via da alucinação, porque há alguma coisa aí do simbólico, o significante nome do pai que não fez marca, que ficou foracluído e retornou no real em forma de alucinação. Então, quando você falava lá no início, nos primeiros cursos de introdução à individuação, que você falou da psicose como na psicologia junguiana, como esse inconsciente a céu aberto, né? Como se ele tivesse essa capacidade, por não estar na dimensão do recalque, a essa conexão com, né, uma outra dimensão, né? Como se não tivesse barreira aí. Barreira. Não tem uma película de proteção, né? Entre a consciência e o inconsciente. E agora o Jung vai dizer que você pode pegar essa essência, vamos supor, dessa transcendência e trazer para o campo que para a psicologia analítica vai ser a psicose quando você não tem essa participação do ego. Mas quando você tem a participação do ego, e aí não é uma alucinação, existe a possibilidade de uma meditação, de uma visualização criativa, por exemplo. Ele trabalhava, por exemplo, Jung com os pacientes contavam um sonho. Aí quando o paciente chegava num determinado momento do sonho, o paciente não lembrava o que tinha acontecido. E aquilo gerava, às vezes, angústia. Então, Jung dizia, você quer fazer uma visualização criativa daquilo que a gente hoje chama de visualização criativa, mas na época ele falava na perspectiva de ampliação do sonho. Você quer ampliar esse sonho, quer dizer, o paciente sonhava acordado, quer dizer, ele continuava no processo da imaginação, vendo o que poderia ter acontecido se o sonho não tivesse acabado. Se para aquele paciente era vital falar sobre isso, ele
lhe permitia que, assim, meio que, não é que tanto faz, claro que quando a gente está dormindo, o inconsciente atua muito mais, mas assim, se você também para e abre a intuição e começa a dar asas à sua imaginação, também é um diálogo com o inconsciente. Então, isso para Jung também era matéria-prima para trabalhar o inconsciente do paciente e, a partir dali, o paciente ter consciência do que ele estava imaginando. Então, nesse momento, claro, uma pessoa que não tivesse um diagnóstico de psicose, né, que fosse um diagnóstico da neurose, que fosse alguém que pudesse lidar com a imaginação e saber que aquilo era imaginação e o que era a realidade, ele propunha que essa pessoa mergulhasse mesmo nessas imagens. E a partir dessas imagens, ampliasse aquele inconsciente que visitava à noite, passando uma mensagem direta, e durante o dia era uma mensagem indireta, permeada pelo ego. O ego também, às vezes, você pode estar imaginando uma coisa e dizer, não vou pensar isso não quero pensar isso não. Quer dizer, você freia algumas vezes alguns pensamentos, né? Mas assim, ele ia permitindo que o paciente pudesse falar sem censura. Você gostaria, então, que esse sonho acontecesse o quê? Quando você encontrou essa pessoa, você queria que acontecesse o quê? Quer dizer, aí tinha um espaço para aquele desejo e que não era alucinatório, porque não perdia o princípio de realidade, né? O princípio de realidade continuava. E ele sempre concluía a sessão na consciência. Não terminava na imaginação, terminava na consciência. É interessante, Iris, porque Freud ele vai fazer um paralelo entre o lugar dos sonhos, dos devaneios e das ilusões com esse lugar, né, do delírio psicótico, né? Do delírio e da alucinação. É como se obedecesse os mesmos princípios em estruturações psíquicas diversas, né? Porque quando a gente dorme, a gente precisa se desconectar do princípio da realidade, né? Daquilo. É sobrevivência, né? Cogito ergo sum, do eu me penso pensante, o sujeito pensante cartesiano, e deixar que a gente se desconecte das pulsões da realidade ali e se entregue, né, ao sono. E aí o sonho vem como uma formação do inconsciente na teoria psicanalítica, né, como uma manifestação do inconsciente. E nesse lugar, a gente pode até pensar, seriam os mecanismos oníricos, em sua essência, mecanismos sublimatórios também, né? Excelente pergunta. Para o psiquismo, sim, né? Para o psiquismo, sim, eu acredito. Porque né? no frigir dos ovos, gente, a sublimação, nada mais, nada menos, é um mecanismo de defesa também do eu, se a gente pensar. Porque é um subterfúgio que a gente encontra, tanto no campo individual quanto no campo do coletivo, para a gente colocar alguma coisa no lugar. Aqui, né, no contexto da pandemia, que a gente está vivendo a situação do luto, né? Nos processos de luto, de enlutamento, onde a gente percebe a retirada da libido do exterior, de novo para o eu do sujeito. Um sujeito que está vivendo uma situação de luto, que Freud ele trabalha muito o luto como um trabalho, é um trabalho que ocupa a nossa energia psíquica de uma maneira assim substancial. Quando você está diante de uma pessoa enlutada, né, toda a energia psíquica, grande parte dela, ela fica em torno ali do que ela perdeu, do ser que ela perdeu, do ideal que ela perdeu. Então, aquilo toma muito o eu dela, né? Isso consome energia psíquica. Então, os processos sublimatórios, eles entram aí também como saídas possíveis de evolução desse eu, né? De transformação desse eu, de liberação desse eu, para novamente encontrar um certo prazer no que há na realidade externa. Porque ele entraria novamente, né, num processo de psicose, que na psicanálise a psicose nada mais, nada menos é um processo de autorreferenciamento. Na verdade, há uma dissociação aí entre a realidade externa e o eu. Então, ele está o tempo todo se projetando para essa realidade externa, né? E não tem ponto de basta, e não tem limite. É como se fosse uma barreira porosa,
né? Onde o que está dentro pode ser projetado no campo da realidade externa e o que está externamente pode ser muito intrusivo para ele, né? Ele escuta uma voz e ele acha que aquela voz está dizendo, ele tem certeza que é para ele, que está dirigida a ele. Justamente porque não tem a fronteira muito porosa. Então, a gente pode, né, por exemplo, Lacan, né? Lacan, ele vai trabalhar também o conceito de sublimação, mas muito mais no seminário da ética, quando ele vai dizer a sublimação é a elevação do estatuto do objeto à coisa. E que coisa é essa? É o das Ding, é a coisa em si, é a coisa como Kant define, é a coisa kantiana, né? Na filosofia de Kant. O que seria essa coisa em si? É a elevação. O objeto ele se eleva à dignidade de coisa, de das Ding, a coisa em si. E essa coisa em si, o que seria na filosofia kantiana? Seria o contato com a dimensão mais metafísica, né? Com a dimensão de Deus, por exemplo, da alma, do mundo, né? De sentimentos mais nobres. E aí eu acho que Jung, a teoria junguiana, ela contempla. O que eu queria trazer é isso, o que eu quero trazer é isso, Larissa. Inclusive lacaniana de transformação do objeto, da dignidade de objeto à coisa kantiana, né? A coisa em si. Então, o que Jung vai trazer, assim, é que essa dimensão do divino, ela é possível. Ela não vai passar por um processo assim que seria que é possível para qualquer ser humano, para todos os seres humanos. O que Jung traz, assim, todos têm acesso, todos conseguem. Agora, vai depender de um processo educacional daquele ego que busca essa realização. Então, a questão da espiritualidade para Jung, ela é representante na teoria dele. Ela é muito forte e ela segue, né, até o fim da vida dele, porque ele questionou justamente a espiritualidade do pai a partir dos dogmas. Então, o pai era pastor, tinha a espiritualidade dele, mas tinha muito dogma. Então, ele queria trazer uma espiritualidade que não tivesse dogmas, que tivesse essa representação do que ele chama de religião pessoal. E que ele fala que é o caminho que o homem vai seguir. É por onde ele vai. Mas nessa perspectiva que você estava trazendo sobre esse equilíbrio, é necessário essa homeostase psíquica. É como se o ser humano, ele tem essa aspiração para essa realização espiritual. Só que aquilo que você dá um nome de espiritual, para você, é diferente do que eu dou um nome de espiritual para mim. Isso que as pessoas às vezes confundem, quer dizer, não precisa necessariamente um templo religioso para realizar isso. Pode ser através de um templo religioso, mas não necessariamente é um templo religioso que realiza, porque a realização é pessoal, a partir de um arquétipo do inconsciente coletivo. A aspiração é do humano, quer dizer, por nós sermos humanos, nós aspiramos à espiritualidade. Agora, a forma que cada um vai viver e vai aspirá-la é pessoal, é individual. Por isso, individuação. Porque aí eu vou me realizar, né, a partir das minhas, que pode ser dentro da minha própria casa, com meu espaço ali de ritual, e que às vezes não é nem adorando deuses, é fazendo esse link com aquilo que tem de divino em mim, do que é divino em mim, mas como a palavra, sei lá, o conceito de Deus ficou como uma coisa muito... como é que eu vou dizer? Monopolizada pelas religiões mesmo, né? Como se fosse um departamento das religiões. Não se pode falar de Deus fora das religiões. Então, as pessoas se apropriaram. Em nome de Deus, se faz muita coisa. Então, o que Jung fala? Ele fala da imago Dei. Ele descola dessa ideia de Deus representado por alguma religião ou por alguma seita, e vem falar da imago Dei. E a imago Dei está aí em todos os arquétipos da mitologia. Todos os mitologemas, que são as histórias, né, dos contos mitológicos, trazem a imago Dei. Então, essa aspiração que o homem tem desse contato com o self, que quando ele é criança, quando a gente é criança, a gente não sabe que self é esse.
A gente sente nas experiências, a criança sente o self nas experiências mais simples, nas experiências mais singelas que a infância traz, porque a infância faz com que você viva a experiência de maneira inteira. Então, aquela inteireza da criança, quando está sorrindo, quando está chorando, quando está brincando, quando está comendo, a criança é inteira. Então, o self está lá. Mas aquele ego infantil não sabe ainda que o self está lá. Então, o exercício da jornada do homem vai ser dar a notícia de que o self está aqui, comigo, com você, mas a gente é que vai deixar que ele entre e exerça a forma mais, né? Quando eu vejo, por exemplo, as pinturas que você passou pra gente, né? As pinturas lindas, maravilhosas, de uma pessoa que pode não ser artista como profissão, mas tem aquela necessidade de colocar aquilo nas cores. As cores estão dentro dele, ele é um canal dessas cores, e o pincel só vai fazer o exercício de executar, mas as cores estão dentro dele. Uma vez eu li uma fala de um artista dizendo assim, tem uma cor que mora em mim que eu não sei pintar, eu não sei que cor que é, eu não sei que cor na realidade que eu pego para fazer essa cor, mas ela está aqui dentro, eu sei que ela existe. Né? Então vai ser uma cor inventada e que ele não sabe dizer que mistura de cores que dá. E eles vão fazendo, quem trabalha com isso vai dizendo que eles fazem às vezes várias experiências para chegar na cor que estava dentro dele, que ele quer mostrar aquela cor. Aí tem aquela história linda de Ziraldo, né? Flicts, que é uma cor que não acha o lugar dela, né? Ela não sabe onde é que é Flicts, ela vai em tudo quanto é lugar, Flicts não está em lugar nenhum. E depois descobre-se que quando chega na Lua, lá pertinho da Lua, a cor da Lua é Flicts, né? Não é da cor que a gente vê aqui, não é da cor, mas é da cor que quando você chega até a Lua. Só os astronautas puderam ver Flicts. Então, tem uma coisa que está lá dentro e ele não encontra material possível para expressar. Então, esse canal seria a experiência da Imago Dei. A experiência de algo que Jung vai chamar de luminoso, que é da experiência espiritual individual e que conecta com o que é coletivo, com o que está aí para todo mundo. Sabe aquelas coisas, Larissa, que você fala assim, poxa, fulano falou isso, eu queria falar isso, mas eu não sei como falar, eu queria o jeito dele de falar tal coisa. É como se essas coisas estivessem aqui, mas esse fulano foi lá e pegou pelo canal da intuição. Ou através de uma obra de arte, né? Falou através de uma música. Quando a gente escuta as músicas de Caetano e dentro de uma estruturação poética, ele vai tocando de uma maneira muito transversal esse números, né? Que você acaba de falar. Né? Isso. E aí você fala, a combinação das palavras, ou a forma que aquela obra de arte tem, está te dizendo aquilo que você queria dizer. Então, assim, isso toca, quer dizer, tocou no humano, é uma linguagem que todo mundo vai entender. Por isso que, às vezes, a palavra, nós que trabalhamos com a palavra é fantástica, mas a palavra não dá conta de tudo. Tem coisas que a gente não vai conseguir falar com a palavra. Né? A gente vai precisar da não palavra para poder entender, viver, porque são coisas da experiência, né? Olha, são quase 3h20, viu? Fale e a gente encerra agora para voltar. Assim, essa primeira parte, que a gente até já discutiu isso internamente no nosso grupo, quando Lacan, lá em Ciência e Verdade, ele vai falar... tomar a obra de Wittgenstein, o Tratados Lógicos Filosóficos, e quando Wittgenstein diz, daquilo que não podemos falar, devemos calar. E ele vai... O que é daquilo que não podemos falar? O que é que não podemos falar? Lacan vai colocar todos esses fenômenos aí, de um universal, muito da ordem de um, que toca cada sujeito na sua singularidade, no campo do real. Ele criou o Nobo Romeu, o real simbólico imaginário, justamente para dar conta disso. O real é o que não dá para você definir. Quando você está diante, você presencia um monge budista em pleno estado contemplativo,
né, na ausência total de fala e no puro som que emana ali, né? Não há uma experiência fálica ali, é uma experiência toda, universalizante. Então, ele vai colocar esses fenômenos no campo do real, assim como ele vai colocar também um fenômeno físico da natureza, que o Sol nasce e se põe todos os dias, o movimento de rotação e de translação da Terra, eles são assim. Independente da gente, né? As pessoas vão nascer e há essa Ele vai continuar. Que faz com que haja isso daí está posto, não está na ordem do simbólico, né? Isso. Então você falou do astronauta aí, né? Há depoimentos de pessoas que conseguiram sair dessa dimensão térrea, né? Que experimentaram sensações que estão na ordem de uma sensação de algo muito profundo aí talvez desse nômino, né? Nôminos que você fala, que não passa pela possibilidade de você dizer, de você descrever. Indizível, né? Que está na pura ordem da sensação, como você falou das crianças. Por que as crianças são tão espontâneas? Por que a gente se apaixona pelas crianças? E que nós, adultos, guardamos sempre o infantil do sujeito em nós? Porque a moral sexual civilizada burguesa cristã não está instalada ali ainda. Não tem essa censura, né? Ela vive o que ela vive. Está me seguindo. Uau. Gente, olha, a gente vai ter que encerrar, Larissa, senão a gente vai ser cortada. Eu fico assim preocupada porque eu não quero ser cortada. Acho que é legal a gente concluir. Voltamos na segunda parte, tá, gente? Eu li várias perguntas aqui, peço desculpas, mas a gente também estabeleceu essa regra. Na primeira parte a gente fica mais à vontade para a gente falar. E depois a gente vai interagindo com vocês, tá? Então eu vi que muita gente escreveu várias coisas aí, inclusive perguntaram e responderam entre eles mesmo. Mas é isso aí. Na segunda parte, daqui 10 minutinhos, a gente volta para as perguntas. Gente, preencha um formulário, inclusive quem já é do curso de extensão. Porque hoje a primeira aula, a presença vai ser através desse formulário aí que está na bio da página. Até daqui a pouco. Tchau, Lari. Tchau. De volta para a segunda parte do Papo Psi. Duas mulheres muito falantes, que falam muito, mulheres que falam muito, né, Carlos? Ai, o tempo é pouco para tanta fala, para tanto papo. A gente ficaria aí horas. Estou feliz aí que eu estou vendo algumas pessoas já que receberam o e-mail da gente do curso de extensão. Então, estou bem contente, significa que o nosso grupo está funcionando, o grupo de e-mail, e amanhã, às 8h30 da manhã, faremos nosso teste na plataforma Teams, certo, gente? Para quem está matriculado no curso de extensão, temos um grupo muito grande mesmo, quase 200 pessoas, então precisamos fazer esse teste amanhã às 8h30 para garantirmos o ingresso de todas as pessoas na sala. Inclusive, quem é aluno da UNEB, tem seu e-mail cadastrado, pode entrar pelo UNEB Mail, viu? Pelo site da UNEB. Então, vamos lá. E vamos para a nossa segunda parte. Então, aí, Larissa chegou, pronto. Primeira parte com o cabelo solto, segunda parte com o cabelo preso. Então, vamos às perguntas. Agora, eu me lembro de algumas coisas que o pessoal escreveu aí eu vou puxando algumas coisas. Mas eu quero abrir essa parte também, Larissa. Eu lembrei de uma frase de Dom Helder Câmara, que ele diz assim: se você está triste, porque o céu está lindo, mas você está numa tristeza profunda, ou você está alegre e o céu está negro, né, chuvoso, nebuloso, bendize o desencontro. É sinal de que a vida não começa e nem termina em ti. Então, é isso que você falou do sol que nasce e que morre, que continua, quer dizer, não depende da gente, né, o dia e a noite. Então, assim, a gente tem uma coisa egóica forte, nós somos seres de importância, sim, nesse mundo, mas precisamos estar em conexão com tudo que vibra nesse mundo, né? Porque as coisas da natureza não estão a serviço do homem,
É o contrário. E lembrando que nós somos seres da natureza, mas nós nos distanciamos tanto da natureza que nós nos perdemos, né? Essa essência da natureza. E passamos a explorar o que seria nós mesmos, o que seria para nós mesmos, né? E eu acho bonito porque nós, dentro de nós tem os 4 elementos da natureza, né? O corpo é a terra, a água é o sangue, o ar é o espírito, o fogo é o espírito, e o ar é o nosso sopro, é a nossa respiração. Então, assim, estamos com os 4 elementos, somos a pura natureza. E nos colocamos, né? Eu fiquei pensando, Iris, agora te escutando, nessa frase que você traz, de uma aula, né, que eu participei com a Mineres, sobre primavera para sempre, né? O Paulo Lisboa falou dos povos originários, de uma pesquisa que ele fez numa aldeia em São Paulo. Né? Eu assisti uma parte, durou 3 horas, viu, no sábado. E eu achei interessante ele trazer essa perspectiva ocidental muito antropocêntrica, né? Como se a gente tivesse, assim, somos seres de linguagem, as plantas são outros seres, os animais, e ele traz essa perspectiva do antropocentrismo, né? Que ele critica isso na antropologia, ele fala desde o lugar do antropólogo, e ele vai propor uma espécie de multi-referencialidade das espécies, né? Como se nós todos tivéssemos aqui num sistema conectados, né? Dentro do que a gente chama essa Géia, essa terra, essa mãe natureza. Gaia. Gaia, né? Que hoje padece, né? Que hoje grita. Que hoje chora, né? Que hoje chora. E que essa pandemia, né? Eu tenho visto aí na transversalidade dos discursos algo que eu consigo, assim, extrair como um ponto, talvez de síntese, né, assintótico, que no próprio nó do conflito, né, para pegar essa metáfora do bambu que os chineses gostam tanto, né, o caule do bambu e os nós, né, a gente não consegue passar de um segmento para o outro sem passar pelo nó, sem passar por aquilo que por aquele nozinho que tem, né, entre uma parte e outra. E essa dimensão do nó como a dimensão da abertura, né, do que o próprio Ricardo fala, de que esse mistério ele está nas brechas, ele está nos interstícios. Então, isso é também uma coisa importante que eu consegui fazer, né, esse exercício desse link entre a teoria junguiana e a freudiana, lacaniana, como um diálogo que não está acabado. Isso. O que eu me refiro da socióloga francesa é um diálogo inacabado, a gente está fazendo uma tentativa de resgate, ainda que haja, né, bases assim, epistêmicas que se diversificam. Se diferem. Mas não tem problema que se difiram. Pontos assim que eu acho que dá até porque, como eu estava falando no final da primeira parte, quando Lacan traz a elevação do objeto ao estatuto de coisa, da coisa em si, né, da coisa kantiana, para falar da sublimação, né, eu fico pensando de que Freud ele não ousou ir nesse campo da mística. Lacan releu a teoria e trouxe isso na ordem do gozo místico, na psicose, falou um pouco em Ciência e Verdade da posição da mística, né? E falou da dimensão do um com U maiúsculo. O um. O que seria esse princípio unificador da psicanálise? Será que a gente poderia fazer um paralelo entre o princípio unificador esse um, né, lacaniano aí? Existe um, né? Como é que eu diria? Eu compreendo esse um lacaniano, é um que se extrai de um princípio universal, que promove essa linguagem universal, arquetípica, da cultura, do que é perpassado de uma geração para outra, a nível dos mitos, né? Por exemplo, os mitos eles trazem verdades universais, e como a gente lê esse universal, esse um do universal, isso que transversaliza para mais além de todo o tempo,
né? Que não tem um tempo cronológico, é mais da ordem de um kairos do que de um cronos. E como é que a gente consegue extrair o um da individuação a partir do um universal, entende? É uma Uhum. pergunta que eu sempre me fiz, né? É porque, assim, essa coisa, essa história da separação da gente em relação a esse cosmos é uma coisa ilusória, né, Larissa? A gente não está separado. Mas como a gente está a serviço de uma sociedade que é uma sociedade do consumo, do capitalismo, dessa civilização que transformou esse homem num homem que é, né? Porque quando a gente fala dos povos originários, a gente bebe o que com eles? A gente bebe essa sabedoria dessa unidade. A gente foi perdendo essa unidade em nome, né, em prol de uma construção para esse sistema como está aí. Mas o homem, quando ele toca, nós, né, seres humanos, quando a gente toca na possibilidade de uma reativação, como a Mineris fala, mais do que um resgate, ela chama de reativar, né, essa essência em nós, a gente deseja, é como se a gente deseja voltar para ela, estar nela. Uma vez eu li uma coisa muito linda de que essa coisa que a gente olha para o mar, essa nostalgia que a gente tem quando olha para o mar, um educador que trabalhou muitos anos com pessoas assim, pacientes terminais, ele escreveu, eu não me lembro o nome dele agora, mas depois eu vou me lembrar. Mas teve Elizabeth Kubler-Ross também, que escreveu sobre pacientes terminais, e essas pessoas que falam da saudade do mar, ele foi pesquisando um pouco sobre a vida dessas pessoas, se elas tinham morado perto do mar, se tinha alguma coisa assim. Ele chegou a uma certa conclusão que é uma saudade de quando nós éramos seres do mar, de quando nós vivíamos no mar, enquanto, né, filogênese, da história da espécie, quer dizer, um dia vivemos na água, viemos da água, né, do útero materno a gente não vem da água, então essa coisa da filogênese e da ontogênese que caminham juntas, isso não é o acaso, viemos da mesma origem. Então essa sensação de que você está ali, aquela coisa muito grande, mas você também tem vontade de mergulhar, e você sente aquela nostalgia, você nunca foi do mar, mas você foi do mar, sabe? Você viveu a história da humanidade, passou, né? Antes de ser humano, foi um ser do mar. Então, assim, a gente está desconectado de tudo isso. E quando a gente faz um contato, a gente sente de novo essa essência primordial, lá né, dos primórdios humanos. Porque perdemos, adquirimos muitas coisas, que é muito bom, tecnologicamente falando, o fogo, a invenção da roda, muitas coisas maravilhosas, mas perdemos essa essência. Então, quando a gente toca na possibilidade do contato com essa essência, é como se assim, meu Deus, eu estou me sentindo de novo eu. Eu acho que é esse o somos um, né? Somos um. E agora o mundo inteiro vivendo isso. Não é à toa. Eu acho que foi Gislaine que colocou aí, pois morrer no mar é regressar à mãe. A mãe, Aldir Blanc. Obrigada, Gislaine. É isso aí, é isso aí. Eu queria retomar só duas perguntas que ficaram da primeira parte, assim, que colocaram alguma coisa sobre os sonhos. Todo mundo sonha, gente, mas a gente pode esquecer o sonho. Toda noite a gente sonha, mas nem sempre a gente lembra o sonho. O processo de análise ajuda a gente a um exercício de lembrar o que a gente sonha. E assim, alguém escreveu aí, acho que foi Caio, ele colocou, eu estava ouvindo e estava lendo algumas coisas, ele colocou que quando você começa a fazer análise, você vai começando a se lembrar dos sonhos, é exatamente isso, é um exercício. E aí, você não precisa lembrar do sonho para fazer análise, claro que não. Mas os sonhos, você vai fazendo esse exercício para trazer, e à medida que você começa a contar os sonhos, você vai se lembrando mais deles. Pode ser até um certo recalque, né? O ego, às vezes, recalca o sonho, porque a consciência não está pronta ainda para lidar com aquele conteúdo. Então, às vezes, a gente lembra de fragmentos, mas no exercício de análise você vai trazer o sonho. O sonho é uma matéria-prima muito importante na psicologia analítica. A gente tem, né, um caderninho de sonhos mesmo, para anotar as mensagens do self. Diga lá. Às vezes, esse mecanismo do esquecimento é um mecanismo de defesa também, né? Claro.
se a gente fosse dotado de uma memória de elefante, de uma super memória, Imagina, possível atravessado por lembranças afetivas de prazer, de a desprazer, gente não daria conta, né? de um filtro, né? E É, quando a psicanálise freudiana lacaniana traz a questão do inconsciente para o campo da linguagem, né? O inconsciente é estruturado como a linguagem, ele vai trazer essa dimensão do não todo, né? De que o sujeito, ele aparece justamente onde ele tropeça, justamente na brecha, justamente no lapso. Quando ele vai dizer uma coisa, ele troca a palavra, ele diz outra, no sonho, que é uma formação do inconsciente, que ele está ali nessa... a consciência não vai abarcar o inconsciente todo. Não tem como, ela é, né, vai ser, é um filtro. Então, Celina está colocando, esquecer do sonho poderia ser também não estar preparado para lembrar dele. Então, é isso, a consciência dá conta de uma parte, né? Não estar preparado, não poder dar conta de tudo. Inclusive, quando a gente conta o sonho, nem sempre a gente vai contar de uma forma exatamente como aconteceu. A gente perde também. Agora, Jung sempre disse que é muito rico esses canais que a gente faz para poder entender o sonho. Isso também é exercício, E o que é um trabalho do inconsciente com a consciência. é verdade, e o que Freud também Lacan vão dizer, que mais do que o interesse de você resgatar um sonho ipsis literis, é você fazer o relato do sonho. O que interessa é o que você consegue absorver daquilo que ficou no registro de como aquele sonho está sendo falado no momento Isso. da análise. E as imagens também. As imagens. Pacientes obsessivos que dizem, poxa, mas eu deveria ter anotado, eu tenho certeza que eu esqueci alguma coisa, mas não interessa, o interessa é como a coisa aparece. Aparece. E o que você, o que você acessa quando você está falando também, as emoções. Ana Paula colocou aí que ela anota, depois ela mesma lê, ela grava, né? A anotação dela, ela lê, grava alguma coisa assim, ela fala o sonho e depois ela leva para análise. Então, na hora que você acorda, que você está ainda com aquelas imagens vivas, você anotar, isso é bom, ou você gravar, porque as coisas ainda estão, né? Você ainda não entrou na ordem do dia. Então, você pode trazer essas imagens. Na psicologia arquetípica, Hillman vai trabalhar muito mais com as imagens. Ele vai pedir detalhes das imagens, e não tanto a linguagem, né? Mas a imagem é uma linguagem também. Você vai falar da imagem, você vai usar a linguagem para falar da imagem. Agora, você pode desenhar também, se quiser tentar, você pode fazer relações com imagens que você conhece, etc. Gente, coloquem perguntas aí. Alguém também, não sei, Gislaine, na primeira etapa, perguntou alguma coisa sobre... Escapou, assim, porque eu não anotei. Porque também a gente não tem como ler e falar. Então, algumas coisas que eu fui vendo vocês conversando aí sobre alguma coisa... E agora eu me perdi, não me lembro. Devia ter anotado. Mas podem perguntar, vão perguntando. Enquanto isso, a gente vai trazendo essas relações aí, né, Larissa? Porque a gente vai conversando aqui, o papo não acaba. Fale mais aí, Larissa. Eu fiquei pensando sobre... Veio uma pergunta. Veio uma pergunta aqui, desculpa, peraí. Gislaine, eu tenho em consciência um pupurri de imagens, flashes de inúmeros sonhos de toda a minha vida... só não sei o que fazer com esse compilado. Leva para terapia. Os sonhos muitas vezes trazem a respostas do que não foi possível realizar acordado. Sim, também o sonho é uma homeostase psíquica, né? Ele não é só isso, mas ele é também uma homeostase psíquica. Larissa, para você, sou da geografia, participar desse curso seria sublimação? Responda aí, Larissa. Eu acho sempre interessante, Lacan tem um grafozinho que ele vai chamar de grafo do desejo, que ele vai colocar assim, como se fosse uma espiral com uma seta, num sentido onde ele vai representar o discurso do consciente, esse discurso racional, o que a gente está falando aqui, a gente está dando
uma aula aqui, não sei se isso poderia ser chamado de aula, uma conversa sobre os processos sublimatórios de individuação no contexto da pandemia, por exemplo. Estamos racionalmente trazendo aqui conceitos, definições, referenciais teóricos, é um discurso da razão, né, da consciência. É o que a gente fala nas trocas É sociais. onde a gente alcança, né? É onde a gente alcança. E na contramão, justamente na contramão, aí Lacan vai desenhar um vetor que atravessa esse vetor que está num sentido, ele vem no sentido oposto, é o discurso do inconsciente. Esse discurso do inconsciente, ele fura o discurso do consciente, ele aparece nas brechas. Por isso que Lacan vai dizer, o sujeito ele é evanescente, ele vai aparecendo nesses interstícios, nessas brechas, nessas lacunas, porque a gente não pode estar acessando esse inconsciente o tempo todo, porque seria muito difícil em termos de energia psíquica, né? Por isso que a gente esquece, a gente recalca, a gente faz sintoma. Isso. E a sublimação também é um processo de dar conta da angústia, né? Às vezes a gente está num processo de luto, por exemplo, né? E a saída vai ser, agora eu vou me pôr a música, vou compor músicas, vou pintar, né? Como saídas sublimatórias para recuperar alguma coisa desse narcisismo que ficou um tanto quanto prejudicado, né? na questão do luto, porque quando a gente se encontra, num estado de paixão amorosa, quando a gente está apaixonado, é a mesma coisa do luto, né? Toda a energia psíquica, ou grande parte, fica ali, as grandes paixões dos adolescentes, né? Não existe mais nada. O universo... Por isso que é igual a patologia, né? Vem de paté, paixão vem de paté, como vem patologia também, é o mesmo radical. Né? De patos. Daquilo que nos afeta profundamente a alma. Isso. Então, é tomado, né? Então, quando a gente fala de sublimação, a gente, poxa, mas por que não produz? Por que não socializa? Fica ali o tempo todo naquela célula narcísica, né? Como luto também, o sujeito que está enlutado, ele fica ali lembrando do que ele perdeu, detalhe por detalhe. E Freud ele vai dizer, o trabalho do luto é o quê? É você tentar fazer o descolamento do objeto de amor perdido, traço por traço, significante por significante, é um trabalho e é necessário. Quando você vive um luto e esse luto não é realizado, isso vai ser transformado muitas vezes em algo de uma patologia. É necessário que se faça o luto. O luto é um processo fundamental. Mas aí ele vai diferenciar do luto patológico, que é o luto da melancolia, né? Eu até fiquei pensando, Iris, quando você falou do mar, do sentimento oceânico, né? Que tem uma autora, a Marie-Claude Lambotte, que eu até uso bastante ela na minha tese, que ela vai dizer que o melancólico ele tem um compromisso com a verdade. Ele tem quase que uma posição existencialista, não a melancolia no campo da psicose, né? Como muitas vezes ela foi confundida, mas como neurose narcísica. É como se, na impossibilidade de perder o objeto de amor, ele se identifica com esse objeto. Esse objeto está introjetado no interior do eu. Então, quando ele perde o objeto, ele tem a impressão de estar perdendo alguma coisa dele mesmo. Então, o melancólico, Marie-Claude vai dizer, Lambotte, ele olha o mundo através de uma janela, sempre antecipando numa perspectiva um tanto quanto existencialista e até um tanto quanto pessimista, né? Porque muitas vezes a filosofia, o existencialismo, ele tem um quê de melancolia, porque é como que eles estivessem o tempo todo antecipando a verdade. Mas por que a gente corre tanto? A gente fica nessa coisa de querer tudo, quando na verdade somos todos mortais e vamos terminar todos num banho comum, universal, da condição de sermos para a morte, né? E aí o melancólico, Freud vai dizer, ele carrega nele essa culpa moral, né? É como se ele olhasse esse mundo como dentro de um oceano, né? De alguma coisa
daquela imensidão daquele sentimento oceânico que não teria barra. Não tem Então, fim. alguns filósofos chegam, inclusive, a falar de uma estética da melancolia, que chega a ser até belo, né? Esse estado de contemplação, ele evoca alguma coisa desse sentimento oceânico, de alguma coisa que você, se você não tem cuidado, você se afoga nesse oceano. Isso. Narciso se afogou. Larissa, eu estou só preocupada porque essa fase agora é para a gente responder as perguntas, senão a gente fica, né, no nosso percurso. Mas assim, tem uma pessoa que está colocando, ó, hoje no momento pandêmico de perdas, como fica a culpa diante do luto deve ser, né, diante do luto, a culpa. Eu quero comentar, eu quero trazer só uma questão sobre algo que foi colocado também antes, e essa situação da individuação no momento pandêmico. Quer dizer, é um misto de sentimentos também. A culpa é uma situação, e que a gente vai poder também falar em relação a muitas coisas, né? A culpa relacionada a quê exatamente? Mas é também uma condição humana, né? É um complexo, está relacionado na categoria, na visão junguiana, está categorizado como um complexo. E aí o que vai acontecer? Muitas vezes essa questão da impotência também gera para a gente uma sensação de culpa, quer dizer, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não posso fazer, mas será que eu não posso fazer mesmo? E será que eu não posso ajudar? Então, é uma sensação do não saber, né? Eu acho que a pandemia está colocando a gente nessa crise mesmo, e nós estamos em vários estágios dessa crise. Então, eu vejo pessoas tentando aproveitar alguma coisa dessa crise. Eu não sei se vocês receberam, se vocês viram pelo Zap uma imagem que é assim, onde você está na pandemia? É um ciclo, né? É um círculo com vários níveis de como você pode também aprender com tudo que está acontecendo. Então, assim, essa culpa, aí se a gente pensar no mito de Prometeu, vai ter um efeito, vai ter uma evolução. A culpa caminha para o processo de redenção. A gente não fica só na culpa, o processo de redenção vai fazer com que a gente integre conteúdos da sombra. Lembram daquela história da questão do desvestimento da persona e do conteúdo da sombra emergir do inconsciente coletivo? Então, esse novo conteúdo, ou esse conteúdo que estava lá escondido, ele vai clamar pela redenção. Então, a culpa não é negativa. Né? Ela vai fazer com que a gente possa deslocar a energia psíquica e fazer com que a gente entenda que a gente está diante de uma coisa também, gente, que é maior do que a gente. Quando a gente está diante de uma coisa que é maior do que a gente tem que primeiro entender que a gente não controla. Primeira coisa é entender que a gente não controla, é a gente ter respeito. É uma coisa até meio estranha de dizer, mas assim, a gente ter respeito pelo vírus, pelo coronavírus. A gente ter respeito pela Covid. Porque, assim, respeito no sentido da grandeza que isso tem, porque tá na ordem do nosso não saber. Até do saber dos cientistas. Os cientistas também não sabem o que fazer. Fora toda a manipulação que tem aí, que é uma outra história, mas, assim, mesmo as pessoas bem intencionadas a estudar o coronavírus, ainda não sabem, não tem resposta, não tem, é tudo muito na ordem do não saber. Então, a primeira coisa é o ato de humildade. Eu estou diante de uma coisa que é maior do que eu, e eu vou ter que entender um pouco como é que eu transito nisso, à medida que eu vou experimentando também formas de lidar com essa realidade, e tentando buscar essa transformação que Larissa trouxe a partir dos efeitos sublimatórios. Então, o efeito sublimatório, aí eu já estou falando do efeito sublimatório, ele tem a ver também com o aproveitamento, talvez, dessa culpa. Tenho que fazer algo com essa culpa, então eu vou criar uma organização para ajudar pessoas. Quem sabe isso vai fazer um processo de redenção dessa culpa. Agora, eu acho que a pessoa que trouxe também acerca desse luto. Então, essa avalanche de perdas, né, Larissa? Essa avalanche de perdas que nós estamos vivendo. Isso, eu tendi também a escutar a pergunta da pessoa um pouco nesse contexto, assim, dos familiares não estarem podendo se despedir dos seus. Por isso que eu falei que são várias culpas, mas ele perguntou sobre a situação no luto que a gente não está podendo viver
né? A despedida como... A despedida. E aí entra essa particularidade entre o luto normal e o luto patológico, ou seja, como o luto é um trabalho, ele requer que a gente elabore como é que ficaria, né? Essa beância, esse buraco que ficou aí de um rito funeral que não pôde se cumprir, né? Então, Lacan, ele tem um texto muito interessante que chama-se Hamlet por Lacan, que é da obra de Hamlet, né? Esse personagem de Shakespeare, que ele vai dizer o mesmo festim que serviu para se enterrar o morto, serviu para o casamento, né? Ele fala isso no mito. É como se nesse resto aí, do que foi o banquete de um funeral e o banquete de um matrimônio, algo do luto foi supresso, não houve tempo de separação de uma coisa para outra, entende? Que o luto normal como trabalho, ele implica esse trabalho de subjetivação de um tempo que é muito subjetivo, que não é um tempo cronos, é um tempo kairos, é um tempo que cada um vai ter necessidade de se talvez voltar um pouco para si mesmo, para as questões mais essenciais, né? Para depois novamente passar a relançar essa libido para o externo, como o Iris coloca, através dos mecanismos sublimatórios. Mas o que a gente diz na melancolia, que é uma estrutura psíquica, né, onde a questão do patos entra aí, é que muitas vezes, estruturalmente, a depender de como esse sujeito se estruturou no campo do outro, ele não consegue fazer esse luto, entende, Iris? É como se o objeto tivesse projetado. E aí Freud vai dizer, a sombra do objeto de amor perdido faz sombra sobre o eu desse sujeito, recai sobre o eu do sujeito. Então não há descolamento. Então o que é possível se fazer? Ele diz que precariamente um deslocamento desse objeto de amor para uma outra coisa, mas que esse objeto de amor na melancolia, aí no lutos como patos, ele adquire o estatuto, né, de algo muito precioso e de algo que não pode ser substituído, sabe? Que ficou ali um buraco e muitas vezes ele estende isso por toda uma vida. Ele não consegue mais substituir por nada. Entende? Agora, Larissa... Pequenos deslocamentos, né, onde ele consegue precariamente... Se você consegue, por exemplo, não sei, eu estou aqui elucubrando, né? Que eu não sei também em que medida seria esse estágio da melancolia. Mas eu fico pensando, se a pessoa consegue, dentro das suas condições, criar rituais, porque o ritual também, ele está dentro de nós. É claro que se você você pode fazer um velório, você pode fazer um enterro, você pode se despedir do ente querido, é uma coisa, tudo bem, a nossa cultura criou isso. Mas outras culturas criam outras formas. Se você for uma pessoa que, assim, buscar uma conexão com esse ritual interno, e você de alguma forma puder, porque eu vejo muito assim essa questão do luto, às vezes a pessoa fica presa ainda à pessoa viva, né? A pessoa viva aqui, quer dizer, a pessoa já foi, na minha visão, eu acho que a gente tem que libertar essa alma, né? Então, assim, as roupas, as coisas da pessoa, a gente, né, doar, a gente mudar o ambiente, eu não estou falando no dia seguinte, claro que não, mas a gente vivendo e fazendo meio que um ritual pessoal sobre essa despedida. Ontem nós estávamos falando do nascimento dos bebês durante a pandemia, que foi uma pergunta que trouxe, que eu levei a você, e você, né, falou dos bebês que estão nascendo agora. E apareceu uma pessoa que filmou o parto aí, colocou nas redes sociais e tal, e as pessoas aqui estavam questionando se isso não é muito espetaculoso e tal. Para essa pessoa é importante, mas outra pessoa vai viver aquele nascimento daquele bebê junto com a família. Vai ser uma coisa mais intimista. Será que o momento também não está pedindo para a gente ser mais intimista? Ser menos estimista e ser mais intimista, sabe? Voltar para dentro e fazer nossos rituais sagrados, porque essa pessoa que desencarnou, será que ela está vendo esses rituais que são feitos aqui? A gente não sabe. A gente está fazendo para quem ficou. Os rituais de morte, de luto, são feitos para quem está vivo. Não é feito para quem morreu.
isso, Iris, porque Freud vai dizer que quando a gente está em luto de um ser perdido, de um ideal, de uma causa, na verdade a gente está em luto daquilo que a gente foi para aquela pessoa que a gente perdeu. Então, E isso é até não deixa de ser, na verdade, não é necessariamente o luto. Claro que aquela pessoa vai fazer falta, mas tem uma questão narcísica muito intrínseca aí na problemática de todo luto, que o que é que eu fui para aquele sujeito que eu perdi, né? O que é que eu representei? E eu que vou sentir falta, né? Eu que vou sentir falta daquela pessoa, porque ela foi para um lugar que eu não sei que lugar é esse. Então eu estou chorando por mim também. Então, e justamente na melancolia, né, quando eu falo dessa impossibilidade de fazer o luto, né, esse rito que você fala aí, Iris, a necessidade do rito, né? E teve uma fala agora há pouco que fala desse rito, o rito como uma sublimação. Mas o que é que vai acontecer com o melancolia? Foi, Lins colocou isso. Repetindo, às vezes 5 anos depois, 10 anos depois, ele vai lembrar exatamente o dia, ele vai guardar os objetos. Então, enquanto ele não conseguir fazer minimamente um deslocamento, não tem um outro Não, objeto. sem dúvida. Mas o ritual também, Lari, não vai ajudar nesse deslocamento? O rito, né? O rito não vai ajudar, não vai fazer essa energia assim, ficar menos retida, menos nesse sofrimento? A gente não precisa nem pedir isso para ele, ele vai fazer. O próprio psiquismo, ele coloca as ritualizações a serviço do processo de elaboração do luto. Verdade. Então, ele faz, e é por isso que Freud também vai fazer um paralelismo entre a melancolia e a neurose obsessiva. Porque a neurose obsessiva, ela é bastante ritualizada, mas ele ritualiza para se livrar da angústia, né? Ele está colocando os rituais ali de lavar a mão, de lavar não sei quantas vezes, porque há uma angústia primitiva, que é sempre angústia de morte, toda angústia é sempre angústia de morte, e ele coloca o pensamento obsessivo-compulsivo no lugar daquilo que ele não está suportando pensar. Então, o rito entra aí. Então, Freud faz uma comparação, né, entre a melancolia, essa relação com o rito no processo de luto patológico, né, e a neurose obsessiva. Quando também no luto normal, que Freud usa no luto normal e luto patológico, há também o rito. Todo luto, ele pede que se faça um rito. E justamente a gente está discutindo aqui é que no contexto da pandemia, onde fica aí o lugar desse rito primordial de passagem, que é o rito de você fazer, né, cerimônias funerárias de um ente querido, né, de um amigo, né, de alguém próximo. A impossibilidade de se fazer. Né? Mas é porque também nós ficamos também condicionados a esse tipo de rito, né? A gente ficou condicionado, claro, a gente foi educado por essa cultura que faz esse tipo de despedida. Mas se a gente também, aí também vem um convite, a gente se reinventar, a gente encontrar outras formas que a gente possa se despedir, porque a despedida é um conforto para a gente, né? Então, para a gente se reinventar. Que a gente entra nos fenômenos de alienação de massa que Freud diz. Olha uma coisa tão flagrante que a gente ouve de paciente, de amigos. Poxa, tem tanto tempo que eu não encontro aquela pessoa. A última vez foi no enterro de não sei quem. No interior a gente vê muitas pessoas dizendo. Porque no interior... Foi no casamento e foi no enterro que eu encontrei a última vez. O social, ele validasse alguma coisa aí, né, desse princípio alienatório de convenções, né, que são as convenções, mas que nos inscrevem como seres de linguagem numa cultura que faz com que a gente, muitas vezes, que nem um rebanhozinho ali, umas ovelhazinhas, temos que cumprir. Vamos fazendo aquela programação, né? Inclusive, assim, eu vejo homenagens lindas, assim, quando muitas pessoas morrem, gente famosa, porque a gente não faz essas homenagens tão lindas quanto, né, quando a pessoa está em vida,
Nem, às vezes, nem, né, muitas pessoas morreram aí sem nenhum reconhecimento. Depois de muito tempo é que elas foram ser reconhecidas. Então, assim, em vida, a gente merece ter essas homenagens, né? Larissa, a Nedi está colocando, porque tem perguntas, assim, um monte de pergunta. Aí eu fico também preocupada, né, de contemplar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. A Nedi coloca, dói nesse momento não se poder saudar na chegada ou despedir na saída. Se vive mais virtual hoje do que no real. E depois ela coloca, vivemos na sombra então neste momento. Eu quero só comentar essa coisa do ritual, gente, porque tem muitas perguntas aqui. A gente não vai dar conta de responder tudo, viu, gente? Vamos tentando ver o que é que dá para falar. Essa situação do virtual é o que a gente pode ter nesse momento. Eu acho que tem essa questão que a gente traz da toxicidade que se tem hoje com a tecnologia, eu concordo. Acho que a gente está mesmo numa relação tóxica, mas é também como Larissa trouxe para a gente muito ontem, de forma muito bacana, que é a nossa libido do momento. É a nossa energia psíquica, a tecnologia. Se a gente não tem internet, a gente não tem essas interações com essas pessoas aqui, dizendo que estão adorando, que está sendo ótimo, que está sendo prazeroso, a gente poder também fazer nosso quinhão aqui da nossa ajuda para a sociedade. Então, é isso também, o mundo virtual são as possibilidades que temos, então, para o bem e para o mal, né, Larissa? Sim. Teve uma pergunta aí anterior, que ela se refere a Heidegger, né, a função da morte. Quando você diz por que a gente não faz esses rituais ainda em vida, né? Muito difícil essas homenagens, né? Foi Andréia. Andréia, a morte serve para nos mostrar o quanto nossa existência é importante. Heidegger. Exatamente. É como que a morte, Andréia, fosse esse significante aí simbólico que marca esse destino comum da condição humana. Nós somos seres para a morte. Então, é como que nessa perspectiva do simbólico, do significante, a morte viesse para fazer uma interrupção dessa cadeia. E é quando a gente faz o corte, através do significante, que alguma coisa aí aparece, emerge e pode ser simbolizada, né? Ritualizada, né? A gente produzir uma obra, a gente fazer uma homenagem, como que quando a gente está no banho, né? No banho oceânico da vida, né? A gente está ali no real da vida, nisso que eu já falei em outros momentos. A vida é real, porque a gente pode até programar nas nossas agendas o que a gente vai fazer amanhã, depois da manhã, daqui a um mês, mas são projeções, a gente não tem certeza absolutamente de nada, né? Nossa estúpida existência nos confronta à condição de impotência de sermos, não todos, para a morte. E a morte entra como significante, fazendo essa barra e dando sentido à própria existência, né? Porque isso. O que é que alimenta a condição de desejo? É a falta. Se eu estou o tempo todo tamponando o meu desejo com um objeto, não existe objeto que dê conta do desejo. Que vai dar conta. E a morte vai lembrar a vida, né? A morte vai fazer a gente lembrar da vida. Então, esse ciclo, né, que a gente não ficar polarizado em um só, porque também se não tivesse a morte, a gente também não valorizaria esse tempo da vida. E aí, quando a pessoa vai embora, é como se fosse assim, a última chance também da gente poder dizer o que a gente queria dizer em vida, né? Tem Elizabeth Kubler-Ross, ela fala dos desejos de quem está morrendo, e a grande maioria das pessoas, o desejo é de pedir perdão para as pessoas, chamar pessoas para pedir perdão. Não é pedir não é a pessoa perdoar ninguém, não. Ela quer ser perdoada. Então, assim, existe uma coisa na finitude que a gente quer tentar resolver questões que não foram resolvidas. Agora, Saja, Larissa, ele falava uma coisa que eu gostava muito. Saja dizia assim: ficamos muito preocupados se tem vida após a morte. Eu quero perguntar se tem vida antes da morte. Então, eu acho que também esse marco da morte faz a gente entender que a gente tem um tempo para realizar. Todo dia estamos morrendo um pouquinho, então vamos, né, fazer de conta, que não é fazer de conta, não. A gente está morrendo a cada dia.
Então, que a gente realize agora. Se tiver que falar com alguém, se precisar resgatar alguma coisa de alguma dor que a gente teve com uma pessoa querida, faça agora. Não espera um momento que você está lá no final da vida querendo pedir perdão. Peça agora. Resolva agora, porque todos somos pacientes terminais. Não é verdade? E a prova disso, Iris, é que nesse contexto da pandemia, né? Não é à toa que a gente inaugura uma live para falar de sublimação, claro que está tudo interligado, mas olha quanto tempo a gente consagrou aqui falando de luto, né? Porque Foi por causa da pergunta, mas tem tudo a ver, né? tem algo de inconsciente aí, porque a gente vive isso. Quer dizer, a gente vive hoje na pandemia, né, algo de um real aí, inexorável, que ameaça a vida. Então, a figura da morte, a morte faz figura. Tá ali, né? Fica ali. Lembrando, é todo dia que ela tá ali, mas agora é como se a iminência, né? A iminência da morte é mais forte. Ela faz figura, ela se torna, né? Aí ela toma conta da cena, ela rouba a cena. E aí Isso. a gente vê nas falas dos nossos analisantes, né? Falas assim extremamente conectadas com as verdades existenciais. Poxa, eu queria tanto dizer aquilo para aquela pessoa e agora eu criei coragem e disse. Ou agora eu criei coragem para romper essa relação. Ou agora eu criei coragem para poder mudar de estado e dar uma reviravolta na minha vida. Na minha vida. Alguma coisa dessa ordem simbólica tivesse feito irrupção aí na cadeia simbólica para que algo novo pudesse emergir. Acontecesse. Por isso que eu quis que esse papo psi fosse o fim das interações e o começo de um outro ciclo, porque a vida é assim, né? Termina uma coisa, mas já está começando outra. Então é fim e começo ao mesmo tempo. É o entre. Larissa, Marlon, né, professor, está dizendo assim: eu vejo que essa pandemia veio para nos colocar iguais. E assim acredito que temos a oportunidade em sermos melhores. Ou seremos um pouco mais monstros. Né? Ele está falando justamente desses opostos, né? Dessa tensão entre os opostos. Quer dizer, o ser humano fez tanto que chegou a isso. Então, será que ele vai se melhorar mesmo? Esse Ricardo, esqueci o sobrenome dele aqui, o diretor argentino, ele fala que não, que ele diz que o homem, depois que tudo passar, no pós-pandemia, a gente vai continuar sendo egoísta, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas, nada vai mudar. Mas eu não penso assim, não, eu sou mais otimista. Eu acho que esse processo evolutivo, ele é sempre de todo mundo, o tempo inteiro. Então, acho que algumas pessoas vão aproveitar para evoluir, outras não vão aproveitar para evoluir. Acho que isso vai ser também da condição de cada grupo, de cada pessoa e de cada, né, do momento de cada um, né? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. A pergunta de Wesley. Essa visão da morte como significante para a vida não seria a individuação? Né? Claro, porque, assim, porque aquela história, né, Wesley, a individuação não é uma coisa. Isso não seria individuação. Isso faz parte do processo de individuação. Né? Você perceber a finitude, você ter consciência da finitude e você fazer sua lição de casa. Você fazer sua tarefa da jornada. A jornada humana, né, como uma tarefa que a consciência tem que fazer a serviço do self, que caminha para a morte. Mas não caminha para a morte como algo fatalista. Caminha para a morte como a nossa condição humana, alguns orientais mais antigos, né, principalmente japoneses, eles choram quando a criança nasce. Eles fazem festa quando a pessoa morre. Porque eles acreditam que a morte é essa libertação e quando nasce é que começa o sofrimento. Então, isso é muito discutível, né, Larissa? Você vê como isso se inscreve na ordem da cultura, na ordem sublimatória da cultura, do que a gente partilha na singularidade do vivido de cada um, no seu processo de individuação, aí pegando um termo junguiano,
e o que é que a gente compartilha na ordem de um coletivo universal que rege um processo civilizatório. Então, a gente está o tempo todo nesse conflito, né, entre esse coletivo e esse singular. É a prova de que Lacan tem um texto belíssimo que ele vai cunhar como o mito individual do neurótico. Quer dizer, ele pega a palavra mito e coloca individual. Individual. Quer dizer, vai fazer dos mitos que estão aí, né, o seu próprio mito individual, a sua própria versão. O que é que eu vou fazer com aquilo que fizeram de mim, né? Lacan e Jung, eu acho que Lacan e Jung a gente pode ampliar esse diálogo aí, viu, Larissa? Estou vendo que muita coisa a gente vai caminhar junto. Eu lembrei, gente, é Ricardo Darín, o diretor argentino e ator Ricardo Darín. Deixa eu aproveitar e fazer uma divulgação aqui, uma propaganda, porque já vai dar 16h20 e a gente vai ter que encerrar daqui a pouco. Nós teremos aqui a participação de Newton Casais, que vai falar sobre esse sentimento oceânico em Freud, a partir de uma conversa com um amigo dele, Romain Rolland, que falava sobre esse sentimento oceânico e que convidou Freud para que ele conhecesse essa linha da espiritualidade. E aí Freud escreve Mal-Estar na Civilização. Newton vai falar aqui sobre o caminho que Freud deu para o conceito, para a ideia de espiritualidade e o caminho que Jung deu para a ideia de espiritualidade. E a partir desse chamado de Romain Rolland. Romain Rolland era muito amigo de Freud e o chamou a conhecer, né, essa experiência com o mestre que Romain Rolland seguia. Mas Freud não foi conhecer e foi falar do que representava o sentimento oceânico, o que era o sentimento oceânico na concepção dele. E Jung recebe esse chamado também e faz um outro percurso. Então, os dois receberam esse chamado da espiritualidade. E cada um deu um sentido para esse chamado, que não significa que deu um sentido melhor ou pior. Cada um fez sua obra a partir de coisas, né, Larissa? Porque esse sentimento oceânico, Freud também tinha. Ele também sentia dentro dele. A gente não pode dizer que isso não existia. Mas foi como ele deu significado para a vida dele, desse sentimento oceânico, né? Eu achei essa história fantástica. E ele vai falar sobre um mestre hindu, que é Shirimramana, que Jung escreveu sobre esse mestre hindu. A gente vai ter essa fala aqui, de espiritualidade. A gente pode até pensar, né, num Freud melancólico, no sentido da melancolia, quase que numa posição filosófica que reverbera as dores de existir, né? A melancolia como a dor de existir, e a partir dessa posição melancolizada, de ser fisgado por essa dor de existir, que você pode produzir, que você pode fazer coisas belas. Quando a gente vê Clarice Lispector, né, gente? Eu acho que foi Ricardo que citou muito. O que a gente algumas obras literárias, a gente se sente assim extremamente tocado no mais íntimo quando a gente lê. Porque tem algo aí de uma transversalidade desse existencial humano, dessa verdade que Lacan vai chamar de real, se aproxima do real, porque é alguma coisa do indizível que começa a ser dito, mas através das palavras, mas as palavras não conseguem... Não chegam. Não chegam. Então, às vezes, é da ordem de uma experiência. Por que a gente está resgatando tanto, né, essa coisa da conexão com os povos originários, essa experiência profunda, entendeu, Iris? Quando o próprio Ricardo, eu achei interessante que, falando da individuação, ele vai dizer, não somos todos que conseguimos fazer um processo de individuação, porque a saída mais fácil, né, é você entrar no rebanho alienatório das massas, nas seitas, no que está acontecendo com o populismo autoritário no Brasil, né, com a nossa representação que está aí, né, os vários populismos autoritários que estão emergindo no mundo todo, né, que o que rege é a lei do capital, né, que faz esse traço aí unário, e as identidades elas vão sendo perdidas, a desconexão com os povos originários, o que há de essencial à condição humana, né? Então, o que é que os povos originários muitas vezes ensinam? Que tem coisas
que a gente vive e que a gente não consegue dizer, né? Quando você vai, por exemplo, aí a gente entra em vários domínios, no campo da espiritualidade, né? Eu já tive a oportunidade de ir em comunidades indígenas, em candomblé. Quando você faz uma oferenda a um deus, a uma deusa, né? Como é que cognitivamente falando, racionalmente falando, você vai entender a forma como ele está preparando aquela oferenda para oferecer uma entidade, se não através de uma energia, uma manipulação de uma energia, de um saber no real, o que Lacan chama de saber no real, que escapa qualquer possibilidade de você dizer, agora eu vou pedir para ele me dizer a receita da oferenda. Não dá para dar receita. Simplesmente não dá. Você vai falar com o pajé que ele te dê a receita do remédio que ele preparou? Aquele Não remédio existe. é individualizado, ele preparou ali para aquele sujeito naquela hora. Naquele Né? momento. E tá unindo outras coisas, que não é só a erva, mas é como ele prepara essa erva, como ele aprendeu, qual a energia que ele coloca nesse preparo, e a gente, de repente, não precisa nem fazer. É muito legal trazer essa referência dos povos originários, mas a gente mesmo, quando vai fazer uma receita, que a gente vai seguir uma receita escrita, ela não vai, você vai fazer a mesma receita que eu vou fazer, da mesma comida, do mesmo alimento. A minha vai sair diferente da sua, porque você vai mexer em alguma coisa aqui, você vai fazer de uma outra forma ali, a sua experiência com a cozinha é diferente da minha experiência. Então, não existe, e se a gente fizer uma analogia com a vida, não tem essa receita do viver. Isso. Não tem essa receita para, né, os manuais. A gente adora manuais para seguir passo a passo. Ilhas, manuais. Tudo a gente precisa, né, seguir passo a passo, fazer direitinho, fazer com método. Para viver não tem manual. Não tem manual para ser pai, para ser mãe. Eu fiquei muito tocada. Estamos finalizando, Larissa, fala. Já estamos no nosso tempo no limite, mas termine. Essa perspectiva do antropocentrismo, né, que o Paulo Lisboa, o antropólogo, fala em Primavera para Sempre, é como se, desde o nosso lugar de sermos de linguagem dentro da espécie animal, né, a gente ficasse muito antropocêntrico, como se a gente quisesse explicar tudo pela via do cognitivo. E tem experiências que são da ordem de R$1 que não são passíveis de passarem necessariamente por algo que você mensura em palavras, que é do vivido. Entendeu? Que é da experiência. Que é da experiência. E é isso que eu tenho impressão, que eu tenho uma ligeira impressão, que Lacan toma de Wittgenstein quando ele diz: daquilo que não podemos falar, devemos calar. Então vamos terminar calando. Porque a gente fala pra caramba, né? Muitas coisas legais aí que vocês foram falando, gente. Agradeço, peço desculpa de não ter podido contemplar tudo, mas a gente vai estar lá no curso. Mariana colocou aí uma coisa, eu quero também ser porta-voz, agradecer todo mundo, né, por ter vindo até aqui nas nossas interações online, primeira edição. Teremos a segunda sem certificação, aberta ao público, e vamos seguir aqui pelo Instagram, mas com certificação. A gente vai na plataforma Teams, amanhã às 8h30, fazer o teste para termos a primeira aula de psicanálise Ipsis Literis com a professora Larissa Ornelas, no dia 8/9. Só que fiquem atentos e atentas que vai ser das 16 às 18 horas. Às segundas-feiras, de 16 às 18 horas, até 14 de dezembro. E quando segunda-feira for feriado, essa aula passa para terça-feira. Tá bom, gente? Muito obrigada. Namastê. E vamos nos vendo por aí. Obrigada, Larissa. Obrigada. Obrigada também. Estou muito feliz com esse projeto. Tchau, gente. Tchau.